Pais amados, bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exaltamos ao Senhor por mais um dia que Ele nos dá, por mais uma oportunidade de poder compartilhar a palavra dEle. Como é bom saber que o Senhor está vivo, como é bom saber que o Senhor nos chamou, nos comprou, nos redimiu e tem um propósito para a nossa vida. E desde ontem uma palavra, algo tem queimado no meu coração, tem me inquietado para compartilhar uma palavra com vocês sobre o propósito nosso, né? Como igreja. Temos falado muito desde o início dessa pandemia, né? Uma pandemia que abalou o mundo todo, abalou vidas, né? Quem sabe até você foi aí abalado pessoalmente, alguém da sua família, né? Sobre o nosso propósito como sacerdotes, como igreja de Jesus. Eu acredito que a igreja ela nunca teve, pelo menos a nossa geração, um despertamento tão forte para entender o propósito dela. Porque, querido, nós precisamos entender o nosso propósito como igreja do Senhor. Porque mesmo diante da situação, mesmo diante do que está acontecendo, ou do que você está vivendo, Deus tem um propósito para você. Jesus morreu naquela cruz para nos resgatar, para nos colocar nas regiões celestiais. E nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos abandonados, desamparados. Independente do que está acontecendo, do que virá a acontecer, nós temos um Deus que a palavra do Senhor diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E eu separei um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, para compartilhar com você rapidinho, que diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Querido, uma coisa que me chama a atenção neste versículo é quando ele diz aqui: vocês também estão sendo utilizados. O verbo utilizar significa sendo usado para algo ou em algo ou para uma certa finalidade, para um propósito. O objetivo é entender o propósito. Querido, porque se nós, como filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo pela fé e nascemos de novo pelo Espírito Santo e pela palavra, tem um propósito na nossa vida. E quando nós não entendemos o propósito, querido, que o Senhor nos salvou, nós nos tornamos reféns das situações, nos tornamos reféns da dificuldade, porque acreditamos e somos tentados a acreditar, o diabo tenta colocar isso na nossa mente, que a situação é maior do que o nosso Deus. E aí deixamos de orar, deixamos de interceder, deixamos de cumprir a palavra de Deus. Então, querido, não saia do propósito. Diante dessa situação, nós como igreja, nós fomos chamados a ser a resposta. Você é a resposta. Nós somos a resposta. Porque nós temos o Deus do impossível. Nós temos o Deus que nos salvou. Então nós temos que ser utilizados. E como que somos utilizados? Sendo sacerdotes, sendo profetas, profetizando, liberando a palavra de vitória, se mantendo firme na posição, sendo intercessor, se mantendo na brecha. Amanhã nós temos o nosso período de oração. Querido, muitos obstáculos vão tentar impedir você, mas você não deve deixar isso, querido, prender você. Você não deve deixar isso tirar você do propósito, tirar você daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para você. Você não pode. Então nós temos que entender isso, nós temos que saber que existe um propósito. Qual é o propósito? É que mesmo diante dessa situação, Deus ele não mudou. Eu continuo sendo o quê? Sendo utilizado pelo Senhor, sendo utilizado. E ele diz que nós somos utilizados como o quê? Como pedras vivas. O que é uma pedra viva? É uma pedra que pode-se dizer que está sendo transformada, como Pedro. Pedro, ele trocou o nome para Cefas, pedras, não é? Pedro, que tinha um coração duro antes de conhecer Jesus, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era algo que não podia ser usado por Deus. Mas, quando o Senhor trouxe Pedro, restaurou Pedro,
ele se tornou uma pedra viva. Pedro aprendeu com os seus erros. Pedro negou Jesus, mas ele se dispôs a ser tratado, a ser discipulado, a ser restaurado. Querido, sozinho, eu e você, não vamos conseguir ser pedra viva. Pedro diz que nós somos pedras vivas que estão construindo um tabernáculo para Deus, juntos. Eu preciso ser discipulado, você precisa, precisamos andar juntos. É na comunhão que Deus determina a sua bênção. É ali que a pedra bruta, que sou eu, junto com os meus irmãos, junto com a liderança, junto com outras pessoas, nós estamos sendo edificados, moldados. Sai faísca. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o amigo. É quando nós somos confrontados que nós queremos fugir da igreja, queremos fugir da comunhão. Mas é nesse momento que Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar. Ser pedra viva é estar no templo de Deus, no corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Se sujeitar, Efésios 5:21 diz: enchei-vos do Espírito, cantando, falando salmos, adorando o Espírito, mas também se sujeitando uns aos outros. Você precisa se sujeitar a alguém. Pedra viva, ela não edifica a casa de Deus sozinha, ela está junto com o povo de Deus. É isso que nós precisamos entender. O propósito da igreja é juntar essas pedras vivas. Terceiro e último ponto que Pedro fala aqui: sacerdotes, para serem sacerdote santo. Querido, Apocalipse 1:7 diz que o Senhor nos fez um reino de sacerdotes. Você é um sacerdote, você é homem e mulher. Às vezes nós confiamos na oração do pastor, na oração do fulano, nos tornamos cativos de pessoas, nos tornamos cativos de sistemas, e isso favorece muita coisa errada. A igreja é casa de oração. Por quê? A igreja é constituída de sacerdotes, homens e mulheres que foram chamados não para receber, mas para dar. Querido, o segredo da nossa vitória não é ir para o Senhor para receber, mas sim para dar a nossa vida, oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, como sacrifício vivo. Querido, pode parecer antagônico, você pode achar, não, mas não tem nada a ver, não é isso que eu estou precisando, mas a Bíblia diz que o Senhor já te abençoou. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 até o 22, em Cristo nós já temos o sim. Aceitar a Cristo, querido, é aceitar o que Cristo fez por você. Cristo fez você um sacerdote. Você pode achar que não, você pode pensar que não, porque você não se sente apto, porque você não se sente que você tem fé. Mas Paulo diz lá, usado pelo Espírito Santo, versículo 21 e 22, que o Senhor é aquele que nos mantém, Cristo é aquele que nos mantém em Deus. Cristo já te sustentou em Jesus, já te sustentou no Pai. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é crer, isso é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É acreditar ali, acima das minhas emoções. Este é o propósito. Sirva, ofereça-se como um sacrifício vivo, ofereça-se a Deus a sua adoração, o seu gemido, a sua obediência, porque quando você obedece a Deus, querido, o Espírito Santo te enche, Jesus se revela, o Pai se revela. Então, querido, o propósito é esse. O propósito é você ser utilizado em oração. Não deixe nada te impedir de orar, não deixe nada te impedir de orar como igreja. Amanhã mesmo você ir na sua casa, não é? Você vai estar orando como igreja. Nós vamos estar aqui com um grupo de irmãos, logo nós vamos estar com todas as orações aqui no salão, mas o momento é esse. Seja utilizado por Deus, seja uma pedra viva, não fuja do propósito da igreja, não fuja do propósito da comunhão. Deus está restaurando você, e seja um sacerdote. O Brasil precisa, a sua família, você é aquele que vai trazer a salvação. Se a tua casa ainda está sem salvação, se na tua casa alguém se saiu da graça de Deus, é você o sacerdote que vai orar, que vai crer no Senhor Jesus, será salvo sua casa, seus amigos. Deus colocou você como um canal de bênção, de cura. Estamos orando pela cura, estamos orando pelo fortalecimento de pessoas que estão vivendo neste momento, e você é o sacerdote que vai trazer isso. Você não é o ponto fraco da história, você é aquela pessoa que Deus salvou, e mesmo diante das tuas impossibilidades,
Deus vai fortalecer você. Esse é o propósito. Então, querido, eu deixo essa palavra para você e convido você na sexta-feira, a partir das 20 horas, vamos estar unidos como igreja, como povo de Deus, entendendo o propósito, orando, intercedendo e clamando a bênção do Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.